Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 15 ao versículo 21. 22. Mateus 22, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. O reino de Deus, ele chegou. E aonde o reino de Deus ele chega, ele vai tomando as suas proporções, não com aparência. Ele vai trabalhando aonde as pessoas não imaginam. Ele não começa no topo da pirâmide, ele começa embaixo. Ele começa nos lugares escusos. Jesus, quando deu início no seu ministério, a Bíblia diz que ele foi nos lugares onde havia sombra da morte. Jesus foi em lugares que um judeu, ele não iria. E o reino de Deus, ele vai chegando, ele vai tomando as suas proporções. E o reino de Deus, ele é tão poderoso na sua simplicidade, que ele é capaz de ajuntar inimigos contra Jesus. O reino de Deus é capaz de ajuntar até os inimigos contra Jesus. E nesse texto ao qual nós lemos, nós temos aqui relatados duas classes de inimigos de Jesus: fariseus, herodianos. E depois nós temos os saduceus. Os saduceus eram a classe que se preocupava com a elite sacerdotal. Os fariseus eram aqueles que se preocupavam com as leis, os mandamentos, a religião. Saduceu já queria estar no domínio. Fariseu queria dominar a massa. Os herodianos eram seguidores de Herodes. E quem diz que política não é uma religião? Política é religião. Tanto é que quem está no poder há muito tempo, ele não quer largar daquilo. Aquilo se torna a vida dele, a religião dele, o que ele vive, o que ele pensa. Política, religião. Pode perceber aí, meus irmãos. Pessoas antigas da nossa política não querem deixar o cargo, o poder, a influência. Isso é uma religião. E todos esses acabaram se ajuntando contra Jesus. E por quê? Porque Jesus se tornou um inimigo eminente. O reino de Deus foi tomando os seus lugares. O reino de Deus chegou na religião, o reino de Deus chegou na política, o reino de Deus chegou no meio do povo. O reino de Deus não começa elegendo
políticos para cargos importantes para defender as tradições religiosas. Não. O reino de Deus começa transformando a mente das multidões. O reino de Deus começa trabalhando com crianças. Jesus diz: deixe as crianças virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Então o reino de Deus, ele trabalha onde o homem não trabalha. Não vamos mexer com criança, criança não vota. Não vamos mexer com criança, porque criança não devolve dízimo. Criança não vem em culto domingo à noite. Se as nossas 60, 70 crianças viessem todo domingo à noite, os irmãos iam ter que passar para todo esse lado do banco de cá, todas as crianças iam ficar só aqui nesses bancos. Igreja ia estar cheia. Mas o reino de Deus, ele vai trabalhando. E quando os homens olharam, fariseus, saduceus, herodianos, começaram a observar Jesus, o reino de Deus, e viu que esse reino foi tomando uma proporção, eles se juntaram para apanhar Jesus, para ver se em Jesus havia alguma falha, para ver se em Jesus tinha algum erro, para ver o que está acontecendo de errado. Foi isso que aconteceu. Olha o versículo 15, capítulo 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Versículo 16. E enviaram-lhe os discípulos, juntamente com os herodianos. Versículo de número 23. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus. Versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Então nós temos aqui herodianos, saduceus, fariseus, inimigos, juntos agora contra Cristo e o reino de Deus. E aí, meus irmãos, isso nos chama a atenção a alguma coisa. O texto ao qual Jesus é indagado a respeito de ressurreição pelos saduceus, pelos herodianos a respeito de tributo, pelos fariseus a respeito da lei. E você pode entender o contexto como um contexto de provação. E aí você vai notar que na sua vida, na minha vida, no ministério de Jesus Cristo, haverá pessoas curiosas, ocupadas, tentando encontrar em você um erro, uma falha, tentando encontrar no ministério de Jesus um erro, uma brecha, uma abertura. Eles não se reuniram para se ajuntar a Jesus. Tem almas que não se ajuntam. E por que não se ajunta? Não se ajunta para não somar. E quando está junto é para subtrair. Tem alma que ele não presta atenção no reino de Deus e no que está acontecendo no reino de Deus. Ele está procurando falha para ver e ter o que a sua língua falar. Esses são herodianos, fariseus, saduceus. Herodianos fizeram pergunta acerca de dinheiro, tributo. Os saduceus interrogaram Jesus a respeito da doutrina da ressurreição.
os fariseus interrogaram Jesus a respeito do grande mandamento. Então eu quero dizer uma coisa para você. É bem provável que você vai encontrar poucas pessoas que querem se ajuntar para trabalhar em benefício do reino. Mas com certeza você vai encontrar muitos que estão procurando defeitos no reino, para que a sua língua possa falar. Porque é mais difícil reconhecer que está errado e se ajuntar ao ministério de Jesus, se ajuntar ao reino de Deus, se ajuntar ao trabalho celestial, não olhando as aparências dos homens. O reino de Deus não é movido da sua aparência. O reino de Deus é movido de corações quebrantados, de discípulos, de pessoas que já entregaram sua vida verdadeiramente a Cristo e querem propagar esse reino, expandir o reino, para que o reino ele chegue até os confins da terra. Mateus capítulo 23, logo aí do lado. Versículo 13. E tem mais um detalhe. Jesus ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, artistas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Quando há esse concílio contra Jesus, o intento de difamá-lo, derrubá-lo, conseguir alguma acusação contra Cristo, o reino de Deus, seja no dinheiro, seja na religião, seja em qualquer coisa. Essas pessoas nunca contribuem com quem está entrando. Eles fecham a porta para estes que estão tentando ou entrando no reino dos céus. Num português mais claro, eles mais atrapalham do que ajudam. E o reino de Deus vai tomando essa forma. Capítulo 22 do Evangelho de Mateus, versículo 16. Então o concílio para o mal, o ajuntamento para o mal, ele está determinado. Eles estão em busca de falha, eles ficam procurando. Eles não conseguem ver nada do que está sendo feito. Não. Isso não. E não ajuda a fazer. Versículo 16. Mas eles têm que reconhecer uma coisa. Sendo gostoso, doce ou amargo quando desce na garganta, eles têm que dar o braço a torcer quando eles vão falar com Jesus. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: mestre, eles têm que chamar Jesus de mestre, como os endemoniados, como a legião de demônios. Vou adorar a Cristo. Mestre. Eles têm que chamar Jesus de mestre. Sabemos que és verdadeiro.
apesar de nós estarmos aqui procurando falhas no Senhor, falhas no seu ministério, falhas na sua vida, nós sabemos que o Senhor é mestre e que o Senhor é verdadeiro. E que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem se importares com a aparência de quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, ou seja, o reino de Deus não é influenciado por homem nenhum. Paulo, quando ele falou da sua conversão, ele diz assim, quando Deus me chamou e as comportas da minha vida se abriram, eu não consultei nem a carne, nem o sangue. Eu não fui perguntar para ninguém se era bom ou não. Eu aceitar Jesus. O reino de Deus não é movido, não é guiado e nem dirigido pelas aparências ou por qualquer influência humana. O Senhor não vive sendo influenciado por ninguém, mestre. Aquilo poderia, irmãos, raspar a garganta deles. Não tem problema. Eles têm que reconhecer com quem eles estão falando. Com Cristo. Com o reino de Deus. E todas essas declarações vieram do coração maligno desses homens e com todos os intentos que tinham dentro deles. Evangelho de João, capítulo 5. Jesus era influenciado só por pelo Pai. Olha o capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 19. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O único que influenciava o reino de Deus era o Pai Celestial, o nosso Deus, na pessoa do Pai. Jesus falava com o Pai, Jesus ouvia o Pai, Jesus entregava todas as coisas para o Pai. O que eu tenho dito para vocês, eu ouvi do meu Pai. Esse é o reino de Deus. E por isso que isso incomoda o mundo, incomoda os Césares, incomoda os deuses que você foi colocando etiquetinha nele de Deus e que ele não é Deus. E aí então os herodianos, com todo o seu sarcasmo, com todo o seu ódio, a sua malignidade, fizeram a pergunta para Jesus. Capítulo 22 de Mateus. Versículo 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe 1 denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: de César.
Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram, deixando, foram-se. E aí você vai notar a ingenuidade desses homens. Eles fizeram uma pergunta para Jesus: é lícito pagar imposto a César? Jesus, mostra aí a moeda. Quem que é essa cara aí? O César. Tá bom. Então vocês dão a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando eles ouviram e ficaram admirados e foram embora, irmãos, eles são ingênuos, porque Jesus diz que César não é Deus. Jesus diz que César não é nada. Jesus disse para eles que o máximo que o César pode fazer é dizer para você que você tem que pagar imposto. Mas que o César não é dono de nada. Que o César não é Deus. Que esses Césares que nós colocamos na nossa vida, trabalho, dinheiro, profissão e outras coisas, como Césares, como senhores da nossa vida, não são Deus, eles não são nada. Então a grande pergunta para o nosso coração essa noite é a seguinte: da sua vida, o que você tem dado a César e o que você tem dado a Deus? Faz essa perguntinha ao seu coração. Lembrando que César não é nada. Nem ninguém. Mas que você colocou César para ser o seu Deus. Então seu Deus pode ser o seu emprego, seu estudo, seu trabalho, suas realizações, seus sonhos. Isso me dá até náusea. Quando a pessoa fala para mim que ele tem um sonho, me dá gastura, me dói por dentro. Porque você vai perceber uma coisa, que o reino de Deus não se inclui no sonho dele. Porque lá tem um César e não tem Deus. E Jesus diz, você é servo de César? O César é que é o seu Deus? É para ele que você vive? É para ele que você entrega o melhor das suas forças, o melhor do seu tempo, o melhor da sua vida? É para ele que você está fazendo isso? Para César. E não para Deus. Então, da nossa vida, o que nós estamos entregando a César ou a Deus? Quem é Deus? César? Ou você não lembra daquilo que o profeta disse? Se Baal é Deus, corre atrás dele. Vai atrás do seu Deus, do seu Baal, da sua vida, dos seus sonhos, das suas realizações, das suas frustrações. O que nós não entendemos ainda é que só em Deus, em Cristo, nós não vamos nos frustrar. Mas em todas as outras coisas, sim. Grande perguntinha para a nossa vida.
Os homens, quando ouviram, acharam que Jesus colocou César em pé de igualdade com Deus. Talvez quando você quer encerrar algum assunto por aí, talvez quando você quer encerrar uma conversa, você diz, vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí você coloca todo mundo em pé de igualdade, ninguém fica triste, todo mundo vai para casa feliz. Não foi isso que Jesus fez. Jesus olhou para eles e disse assim, esse César de vocês aí não é Deus, ele não tem nada, ele não é adorado em culto, ele não é ninguém. Eles não entenderam nada. Foram embora contentes. Porque acharam que Jesus colocou César em pé de igualdade com Deus. De maneira nenhuma. Ele só disse assim, César não é Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós corremos um risco, meu irmão, minha irmã, muito sério. Muito perigoso. Romanos capítulo 1. A gente corre um risco na nossa vida espiritual, não de perder a salvação, mas de não reconhecer Deus como Deus. Isso é um risco. Seu Deus passa a ser sua vida, seu ventre, suas vontades, seus desejos, suas carências, suas angústias. Aí vira o seu Deus. Capítulo 1 de Romanos, versículo 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. A alma está correndo um risco de colocar César em pé de igualdade com Deus e não reconhecê-lo como Deus verdadeiro. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César não é Deus. Evangelho de João, capítulo 17. Então, enquanto você tentar viver essa vidinha mascarada, você ainda não sabe quem é Deus. Você ainda está achando que César é Deus. Versículo 3 do capítulo 17 do Evangelho de João. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Só tem um Deus verdadeiro. Só tem um verdadeiro Deus e não é César. Só tem um que é digno de todo louvor, toda glória e toda honra. Não é César. Não é a sua vida. Não são as suas vontades. Esses são os pequenos Césares, os deusinhos que você criou na sua própria vida. E aí você deixou de olhar para o verdadeiro Deus. Só tem um Deus verdadeiro. Só existe um Deus ao qual nós cultuamos a Ele, o Criador dos céus e na terra. Aquele que é a família, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Mateus capítulo 4. E aí você quer fazer o seu culto, não para Deus, para César. O culto da sua vida, talvez não é de Deus, é de César. Capítulo 4, versículo 10. Quando Jesus começou o ministério, ele foi levado, impelido pelo Espírito Santo, a ser tentado no deserto. E então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o culto não é para a sua vida individual, meu querido. Você não é Deus, e os Césares que você criou na sua imaginação não são Deus. Só tem um que é digno de louvor, de glória, de honra, de adoração, de nós prestarmos um culto a Ele. E esse é o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Então, da nossa vida, o que nós temos dado a César e a Deus? O salmista, no Salmo 24, versículo 1, ele diz que a terra e os seus moradores pertencem ao Senhor, não a César. O Senhor Jesus colocou César no seu lugar e Deus, na pessoa do Pai, no lugar exato. Mateus capítulo 22. Quando o reino de Deus chegou, meus irmãos, na nossa vida, Ele nos libertou. Quando o reino de Deus chegou na nossa vida, Ele nos libertou. E agora, esse espaço, esse lugar não pode ser tomado por nenhum outro. Porque é de Deus. Paulo diz assim: não sois de vós mesmos. Vocês não pertencem a vocês mesmos. É que a gente não entendeu isso ainda. Nós estamos querendo seguir um César e não um Deus. Nós estamos ainda entregando muito mais da nossa vida a César do que a Deus. E vou dizer uma coisa para você. Quem sabe um dia você entenda isso. Espero que seja rápido. Espero que você não venha compreender isso quando você tiver com 90 anos. E você se arrepender de todo esse tempo que você teve para entregar a sua vida para Deus e para o reino de Deus, e você ficou entregando sua vida para César. E aí você vai descobrir que do reino de César você não leva nada. Mas do reino de Deus, sim. Então você precisa entender: dai a Deus o que é de Deus.
capítulo 22, versículo 37. O fariseu foi interrogar Jesus a respeito da lei. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você quer dar a Deus o que é de Deus? Então você precisa compreender isso que Jesus está dizendo. Enquanto os Césares reinarem ainda no seu coração e na sua vida, você vai estar dando essa respostinha. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas você ainda não sabe fazer diferença dos dois. E o mais interessante, os homens saíram admirados. Não compreenderam nada. Se eles perguntassem assim para Jesus: Mestre, quem é que determina o que é de Deus e o que é de César? Opa! Agora na nossa vida, é preciso refletir. O que eu estou dando para César e para Deus. Lembrando que César não é Deus. César não tem culto a César. César não tem nada. Provérbios, capítulo 3. Provérbios de Salomão. Capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Isso é o reino de Deus, irmãos. E não te estribes no teu próprio entendimento. Porque senão você vai sair que nem os homens, admirados, sem entender nada. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Confia no Senhor. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Dai a Deus o que é de Deus. Se você ainda não compreendeu quem é Deus, é porque ainda você está como Pilatos, lavando as mãos porque você quer ser amigo de César. Você não toma decisões verdadeiras, genuínas,
plenas pelo reino de Deus, porque ainda você está lavando as mãos como Pilatos, porque você quer ser amiguinho de César. Dai a Deus o que é de Deus. Confia no Senhor. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe ao ouvirmos a sua palavra. Obedecê-la. Não deixar o César reinar. Porque ele não é o Rei dos Reis e nem o Senhor dos Senhores. Ele não é ninguém.